Hoje eu vim falar sobre o experimento da dupla fenda. E primeiramente eu gostaria de deixar claro aqui que esse é o meu entendimento, então você pega aquilo que faz sentido para você. Vamos lá? Esse experimento da física quântica então prova que o observador muda a realidade. Então segura essa. Isso pode estar explicado então por que você vive na escassez ou na prosperidade. A física quântica descobriu algo que parece mágico. Quando uma partícula é observada, ela muda de comportamento. Ou seja, o jeito que você olha para a realidade muda a própria realidade. E se eu te dissesse que isso vale para a sua vida financeira também? E todas as outras áreas da sua vida? Você pode estar preso num ciclo de escassez. Não porque o mundo é cruel, mas porque você está observando com os olhos do medo. Isso mesmo. A escassez, então, como ponto de observação, o seu ponto de vista. Sabe aquela voz interna que diz que dinheiro é difícil, eu não posso gastar, nunca me sobra nada? Essa voz é o ponto de observação que você está usando. Já no experimento da dupla fenda, a realidade, então, corresponde a esse olhar. Você observa a vida com medo, medo de perder. Então você está colapsando o quê? Isso mesmo, a perda. Agora vamos pensar assim. E se ao invés de você observar a vida com escassez, você começasse a observar a vida com confiança? Eu estou dando esse exemplo para ver se a gente consegue, então, internalizar o exemplo da dupla fenda, ok? Então vamos lá. Não é fingir que você é rico. É algo mais sutil. É treinar a sua mente para reconhecer que você já é abundante. E como eu vou fazer isso? Claro, agradecendo os pequenos fluxos, você pode valorizar mais as suas ideias, cuidar do seu dinheiro, guardar o seu dinheiro, mas não por necessidade, não por medo. Então você vai aos poucos mudando a sua vibração, mudando o seu campo energético, para você então colapsar outra realidade. Final do ano eu tive então um salto quântico, que foi onde eu comecei a ter os sentimentos, a sentir a prosperidade, a abundância, a gratidão. Foi algo tão mágico que aconteceu de uma forma tão natural. Eu comecei a elevar a minha autoestima e esses sentimentos acabaram vindo junto. E o aumento da minha vibração então foi inevitável. E hoje já é algo que se tornou um novo estado mais ou menos normal. E é como se eu soubesse que algo maravilhoso está prestes a acontecer todos os dias. É um sentimento que eu acordo com vontade de viver. É como se eu olho o carro na minha garagem, mesmo que não for aquele carro do ano, mas eu contemplo ele. Eu contemplo cada vitória que está acontecendo na minha vida. E você olha para a sua casa, mesmo não sendo a casa dos sonhos, você olha com um olhar, um sentimento. Gratidão por essa casa, gratidão por essa cama. E é um sentimento de abundância que faz o seu corpo inteiro vibrar. Então agora vamos voltar lá para a dupla fenda. Então você está criando a sua realidade. Espiritualmente, o mundo não seria algo simplesmente que acontece com você, mas sim algo que responde ao seu estado interno. Essa visão também está alinhada com posso dizer, a lei da atração. Então você atrai o que você vibra. E a física quântica, então interpretada espiritualmente, diz assim, que você escolhe mesmo sem saber o que vai colapsar, como a sua realidade. E isso, claro que é de forma inconsciente. E é como se a vida fosse um campo de infinitas fendas, e ao escolher olhar ou focar em uma, você faz essa realidade se manifestar, né, nesta realidade. Então vamos conectar também com a ilusão da separação, porque não tem como falar de dupla fenda e não falar da separação, né? Então na dupla fenda uma partícula parece estar em dois lugares ao mesmo tempo, ou interferir com ela mesma. Na espiritualidade isso pode refletir como um conceito de tudo está conectado, não existe nada separado. Eu indico para você assistir o vídeo nas primeiras palestras do Hélio, que se chama Não Existe Mundo Material. Então você assiste novamente. Então os ensinamentos espirituais afirmam que o mundo da matéria é uma ilusão da separação. Assim como o budismo, o hinduísmo também fala sobre isso. No experimento da dupla fenda ele faz esse paralelo, né? Que partículas que parecem separadas agem como se fosse parte de um todo invisível. E agora eu também quero te contar uma breve história para você internalizar mais isso no seu cotidiano. Vamos supor que tem uma mulher de 30 e poucos anos, com uma vida aparentemente normal, que ela trabalha muito e ela cuida da sua mãe, mas ela vivia doente, com uma ansiedade constante, embora quase ninguém soubesse, porque ela não contava isso para ninguém. Um dia, ela teve então uma crise de pânico e ela decidiu então procurar ajuda. Nesse processo de terapia, de meditação, ela descobriu uma coisa simples, mas profunda. Ela nunca parava para se observar. Ela só reagia ao que a vida trazia para ela. E foi aí então que a terapeuta, o médico, conversou com ela e disse: a forma como você observa o que vive muda o que você vive, assim como no experimento da dupla fenda. Então essa mulher ela ficou intrigada e ela começou a estudar então e aprendeu que no nível quântico o observador afeta o resultado. E ela pensou: se isso funciona,
eu vou tentar colocar então na minha vida, eu vou testar. Então ela começou a acordar antes, em vez de checar o celular e correr para os seus afazeres, ela ficava 10 minutos analisando os seus pensamentos e as sensações que o seu corpo trazia. E ela não tentava mudar nada, ela apenas observava com presença e aceitação. No início parecia que nada estava fazendo, nada estava mudando, mas depois de algumas semanas, algo sutil começou a mudar no seu mundo. Então as crises diminuíram, os conflitos em casa começou a se resolver com total sem esforço, ela sentiu uma paz interior, mesmo quando as coisas davam errado, ela conseguia mudar a vibração. Parecia que o mundo continuava igual, mas o que ela via era diferente. Então a dupla fenda nos ensina que a realidade se comporta de acordo com o modo que você a observa. Agora, lembrando do meu depoimento, que eu digo assim, que eu conectei com o nome da minha casa, com o nome do meu aparelho, e aí foi então que a ficha me caiu, né? Que tudo está conectado, tudo é uma coisa só. E eu comecei a colocar isso em prática, então, a conversar com o meu aparelho de trabalho. Para quê? Para que juntos nós possamos trazer mais clientes. E outra coisa que aconteceu comigo semana passada foi que eu conversando com o meu corpo, eu tinha um médico marcado, onde eu fui fazer uma infiltração no meu joelho, porque a minha patela, ela é frouxa e ela sai com facilidade do lugar. Então, todo ano, já há 4 anos, que eu faço essa infiltração, porque eu não tenho aquele líquido sinovial, né, no joelho. Então, esse ácido, ele é como se fizesse, então, esse papel do líquido sinovial para trazer ali mais... Agora eu não sei explicar. Então, para ele ficar... Eu não vou cortar esse vídeo, gente, eu vou postar dessa forma. Então, eu coloco ali, então, para ele trazer, então, esse líquido sinovial pro meu joelho. E aí, o que que acontece? Antes de eu ir fazer o procedimento, eu pedi pro meus joelhos, olha só, eu falei pro meu corpo, se tudo tem consciência, o meu joelho tem consciência, então eu vou conversar com ele. E eu falei assim, joelho, amanhã nós vamos fazer uma infiltração. E eu gostaria que você, que eu não sentisse dor, que fosse totalmente confortável, que os nossos joelhos, né, o meu joelho, que amanhã, no outro dia quando eu acordar, após o procedimento, que eu esteja bem, que eu possa flexionar o joelho, que eu consiga fazer tudo que eu faço normalmente. O que acontece? Nesses 3 anos anteriores que eu fazia a infiltração, o meu joelho ficava inchado. Além de ficar inchado, ele ficava muito dolorido. Sabe quando... Aqui, ó, aqui é o joelho. Então eu não conseguia fazer esse movimento de dobrar a perna. Ele vinha só um tanto assim e ele não fazia isso, ele não dobrava, de tanto que inchava. E eu sentia dor na hora da aplicação que o doutor fazia. Então, um dia antes eu fui conversando já com o meu joelho, chegou no dia, antes de entrar na sala, né, pra fazer a aplicação no hospital, eu já conversando ali com ele, coloquei a mão sobre os joelhos e falei, joelho, você tem consciência, então eu peço pra você a nossa total recuperação. Muito fácil e divertido e que seja tranquilo pra fazer esse procedimento, que eu não sinta dor, que eu não sinta nada. E que amanhã eu já possa estar fazendo todos os meus afazeres com total tranquilidade. Posso estar dobrando meu joelho, posso estar pulando sem dor alguma. E o que que aconteceu? Fiz a aplicação. A hora que o doutor soltou ali a anestesia, são nos 2 joelhos, soltou a anestesia, eu senti então uma leve fisgada. Aquela ardência que a própria anestesia traz. Então, quando o médico colocou a agulha e ele soltou o líquido lá dentro, eu sempre sentia dor. E dessa vez, por Deus, gente, por Deus, eu não senti nada. Foi totalmente tranquilo, foi totalmente divertido. Eu e o médico ali, a gente conversando e dando risada. E a hora que eu senti um negocinho assim, que eu falei, ai, ele falou, Evelyn, já acabou. E eu falei assim, sério, doutor, acabou? Ele, sim. E ele só colocou ali um curativinho. O meu joelho ficou um pouquinho roxo, porque, né, não dá pra... Algumas coisas também não tem como reverter. Então, onde ele enfiou a agulha, ele ficou assim, roxinho. No outro dia, eu estava flexionando o joelho, eu estava agachando e eu não tive nada de dor. Ele me passou um anti-inflamatório que se chama, me perdoe se eu falar errado, Erictochib, que é um anti-inflamatório muito potente que só pode ser comprado com receita. E eu já tomei de uma outra vez, né, das outras vezes eu tomava, porque eu senti uns 3 dias de dor, de inchaço, e dessa vez eu não senti nada. Eu não precisei, eu comprei o anti-inflamatório, mas eu não precisei tomar. Eu não precisei tomar um anti-inflamatório. E eu fiquei assim, gente, é isso, a dupla fenda é isso. É você colocar em prática, então, as coisas do seu dia a dia, né? Como eu falei pra vocês, eu conectei com o nome da minha casa, eu conectei com o nome do meu aparelho e tá tudo interligado. Então é isso, é tudo uma coisa só. Agora é você entender e você colocar isso na prática. Uma coisa que eu demorei anos pra ter essa consciência, pra ter essa noção, agora não. Gente, é uma coisa assim que eu falo, que vai dar esse start em vocês quando vocês absorverem isso, quando vocês saírem da mente lógica e colocarem na prática, no cotidiano, como esses exemplos que eu tô dando. Então, se tudo é uma coisa só, se tudo tem consciência, se tudo que existe tá interligado, tá emaranhado, é isso. É isso, gente. E um exemplo que eu vou dar pra vocês, que me caiu essa ficha também, que eu falei, putz, eu poderia ter dado um salto muito grande.
Tem um depoimento que eu conto aqui ali sobre o meu depoimento da ressonância, algumas experiências espirituais que eu tive lá atrás, né? Lá no primeiro ano da ressonância, que foi o quê? Um dia, em uma meditação, eu sentei no sofá e veio uma voz assim, tipo, só falou, fica em silêncio e foca na respiração. E ali, então, fazendo, é como se eu tivesse, era tudo onda. Era tudo onda. Então, ali eu me senti parte do todo. Eu senti que eu era o meu cachorro, eu senti que eu era a parede, eu senti que eu era a cadeira. Eu não existia ali. Eu não tinha meu corpo físico, eu não conseguia sentir. Eu tava tão leve, tão... E a hora que eu abri os olhos, era como se eu visse realmente ondas. Ali já era para eu ter tido um salto quântico. Ali já era para eu ter entendido. Tudo é uma coisa só. Não existe separação, né? Eu e o Pai somos um, literalmente. Mas ali a ficha não caiu. Então isso podia ter caído, essa ficha para mim há 3 anos atrás, mas eu acho que as crenças eram tantas, o véu era tanto ali, que eu não conseguia. Eu sempre dou o exemplo da cebola, né, que a gente é uma cebola e tem várias camadas. Então eu creio que ali a ressonância ainda não tinha limpado tanto, né, porque era o primeiro ano. Então eu creio que eu podia, hoje eu pensando nisso, falei, gente, eu podia ter dado, porque eu me senti parte do todo, eu era o todo. Mas vocês percebem que mesmo eu tendo a experiência, eu não mudei o paradigma. É isso que a gente tem que mudar. A visão de mundo que a gente tem pra gente conseguir dar esse salto, então, pra entender a dupla fenda, pra entender... Hoje também faz sentido, né? Eu assistindo uma nova palestra do Hélio que fala sobre o gato de Schrödinger. Então, o gato, ele está vivo ou ele está morto? Então, é o fato de você observar. Você quer que o gato esteja vivo ou você quer que o gato esteja morto? É a mesma que o Hélio dá um exemplo também sobre o computador, né? Que foi gravado lá 50-50 no computador. Então, tinha 50 zeros e 50 número uns. E aí foi feito, ninguém tinha observado, então depois de um tempo perguntaram para a pessoa, né, você quer que tenha mais zeros ou você quer que tenha mais uns? E conforme aquela pessoa disse o que queria, conforme ela observou que queria então que fosse mais um, deu então a porcentagem lá com a mais por conta do... Acho que vocês entendem, se vocês já viram esse exemplo do Hélio, vocês vão lembrar. Então o fato da pessoa ter observado mudou ali então... esse experimento que eles fizeram. Então hoje eu entendo, falei, gente, é tudo uma coisa só, é literalmente isso, é literalmente. Só que demorou um tempo pra eu internalizar isso, demorou um tempo pra eu entender, mas agora eu entendi, né? Depois de um tempo aí, então eu consegui entender. Então eu espero que você tenha conseguido entender então um pouco com esse exemplo que eu dei pra vocês, tanto do corpo, né, que então eu observei a realidade diferente. Eu fui fazer o exame, mas acreditando que é como assim, é assim, ó. Como que eu posso explicar pra vocês? Agora que eu entendi, é como se eu tivesse, então, absoluta certeza. Não que antes eu não tivesse, mas eu tenho absoluta certeza. Então, quando eu converso com meus joelhos, eu já literalmente acredito que aquilo vai acontecer, que aquilo vai se manifestar. Então, no outro dia, eu acordei sem dor, acordei sem inchaço, eu não precisei tomar anti-inflamatório. Eu já criei aquilo, eu observei a minha realidade, mudei aquilo e co-criei que não ia doer, que não ia me machucar, que eu não ia ficar inchado. E que, simplesmente... assim aconteceu. E outra coisa, eu explico pra vocês também que comigo está acontecendo pequenas coisas, né? Não é nada assim igual, mas só pelo fato de eu ter entendido isso e estar conseguindo colocar em prática, é meio caminho andado. É meio caminho andado. E eu estou revendo agora o caminho das palestras e, gente, é outra coisa, é outra visão, é outro entendimento. Porque o Hélio, ele diz assim, quando você assiste uma vez, é um nível de entendimento. Pela segunda vez, outro nível de entendimento. Então, suponha-se que nós temos 10 níveis de entendimento. E cada vez que você assiste uma palestra, você vai quebrando um desses níveis. Até quando você chega lá no 10º, pum, entendi. É igual aconteceu da dupla fenda. Eu acho que se eu tivesse visto mais, ou se eu tivesse tentado entender, mas é como o Hélio diz, é como se naquela época tivesse entrado por aqui e saído por aqui. Não entendi. Eu achava que entendia. Racionalmente eu entendi o que ele falava. Porém, eu não tinha vivido e nem experienciado nada, entendeu? Então, quando essa ficha caiu, né, que foi lá no exemplo que eu falei da casa, putz, descobri o nome da minha casa. Aí a ficha caiu. É isso, tu tem consciência. Porque eu precisei experienciar algo para eu conseguir realmente entender. E aí foi a minha casa. Depois eu cheguei no meu trabalho e falei, se tudo tem consciência, eu vou descobrir o nome do meu aparelho. E só veio. Eu não precisei nem perguntar. Só veio o nome. Pá, Roberto. E aí eu começo a olhar para aquilo diferente da forma que eu olhava. Não tem separação, está tudo emaranhado, tudo é uma coisa só. Então lá no filme da Quem Somos Nós, tem uma parte que a mulher ela tá andando na rua e o policial é ela, as duas mulheres brigando na rua é ela, o fotógrafo é ela, o cara passeando com o cachorro é ela, e aí é essa ficha que cai também. Então
tá tudo interligado, tá tudo emaranhado, tudo uma coisa só. Gente, eu espero que vocês entendam o que eu quis passar pra vocês. E que esse vídeo também ajude você a entender um pouquinho mais. Eu falo pra vocês que pra mim foi bem difícil. Eu assistia muita coisa, eu via muita coisa, eu tentava estudar, eu tentava ler, mas a ficha não caía. A ficha não caía. Mas o Heller sempre diz assim, que você pode estar fazendo ressonância há 1 ano, há 2, há 3, há 4, há 10. Uma hora vai rasgar. Você vai ter que se decidir, ou você vai parar com a ressonância, ou você vai entender. Então é isso que eu falo, não parem com a ressonância. Por mais que seja difícil, por mais que seja, às vezes a gente coloca o pé no freio porque só não está dando certo porque a gente coloca o pé no freio de alguma forma. A gente não sabe as crenças que nós temos ali, que estão limitando o nosso progresso, o nosso crescimento. Então, quando você insiste em fazer, mesmo você sem ter resultado, porque por muito tempo eu não tive resultado, mas eu continuei fazendo. Então, assim, são 4 anos. E nessas últimas ondas, eu acabei de pedir a nova, provavelmente vai chegar essa semana, então que eu vou também poder contar pra vocês a diferença, né, que tá sendo agora depois desse salto maior que eu tive, desse véu ter rasgado, né, pra eu entender então esses exemplos, esses experimentos, e vamos ver como é que vai ser de agora pra frente, né, eu tendo aí rasgado, então mais uma camada aí da cebola. Gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de curtir, de comentar, de me colocar também a experiência de vocês para eu também poder interagir aqui com vocês e poder saber o que vocês estão passando. E como eu disse, analisem e peguem o que for interessante para você, porque nenhum despertar é igual da outra. Aqui eu estou contando o que aconteceu comigo, tá? Como eu estou sentindo. Para cada pessoa, esse entendimento pode vir de uma forma diferente, pode cair a ficha de um jeito diferente, tá? Então você não precisa esperar muito tempo para esse experimento dar certo para você, mas o meu caso foi aí, são 4 anos, e eu não tenho vergonha de falar isso, gente, 4 anos para eu entender o experimento da dupla fenda. Poderia ter sido mais fácil, poderia, mas para mim aconteceu dessa forma, tá bom? Grande beijo.